O primeiro passo dos covardes é fugir das perguntas. Quando você tem a verdade, quando você está com a verdade, eu vou estar falando de reforma da Previdência. Se Paulo Guedes estivesse com a verdade, ele não fugiria das sabatinas, ele não fugiria daqueles que se opõem aos argumentos do governo para pontos da reforma trabalhista. Não que não se tenha que fazer a reforma trabalhista, mas eu faço uma pergunta a você. Se fosse o Ciro Gomes fazendo essa reforma trabalhista, eu garanto para você que ele permitiria a qualquer pessoa sabatinar ele. Porque nós vemos no YouTube várias sabatinas contra Ciro Gomes e ele se sai bem em todas elas. Sabe por quê? Porque ele argumenta com verdade. Ele argumenta com coração. Ele não é um cara que está buscando algum interesse nas coisas que faz. Porque você vê a reforma trabalhista, o que mudou? O que melhorou nesse país? A reforma trabalhista era para gerar empregos. Isso não aconteceu. Sabe por quê? Porque ela não foi feita para isso. O trabalhador, para você ter ideia, por exemplo, você vai pegar um ônibus para a empresa onde você trabalha. Aquele minuto que você pega o ônibus, você já está de serviço. Você está em função da sua empresa. Aqueles momentos não são mais seus. A sua vida está comprometida daquele momento em que o ônibus te pega para ir até o trabalho. Eles tiraram esses valores que pagavam, né, que os empresários pagavam, eles quiseram tirar esse valor. A hora de janta, a hora de almoço, isso faz parte do trabalho. Você está almoçando, você não está na sua casa, você está almoçando no trabalho. E no trabalho é a comida que te servem, é aquela que eles querem servir. Não é igual você na sua casa abrir sua geladeira e comer, estar entre os seus parentes descansando, acabar de almoçar e descansando. Não, você está em função da empresa. Então, se você está em função da empresa, ela tem que pagar essas horas. A reforma trabalhista, ela quer mudar esse tipo de coisa. Ela mudou esse tipo de coisa. Ela quis mudar e não melhorou em nada. Não vejo avanço nisso. E mesmo que modificasse, tá? Os fins não justificam os meios. O povo, os seus direitos foram tirados. Os seus direitos foram tirados. É a mesma coisa que você pegar e falar que na época de Hitler houve prosperidade. A que preço? Então, se Paulo Guedes é um cara que está certo do que está fazendo, por que foge dos debates? Por que tem tantos especialistas falando que o troço não está certo? É aí que entra a hipocrisia. Quando a história do hino no país foi a maior hipocrisia. Botaram até um pôster, né, do Leonardo DiCaprio, que foi o mais irônico. Um brinde a você que entendeu que não foi por conta do hino. Ninguém estava reclamando a respeito de não tocar o hino na escola. Ninguém estava não cantar o hino na escola. Ninguém estava reclamando por isso. Todo mundo está vendo isso. É uma baita hipocrisia achar que alguém estava querendo tirar o hino das escolas. Eu até cheguei a postar assim, vamos ter um hino e logo depois um baile funk, porque é isso que acontece nas escolas. As pessoas acham que essa sujeirada toda que acontece nas escolas, de alunos dançando, rebolando na frente de professores, é culpa do PT. As pessoas esquecem que no carnaval pessoas fazem sexo na rua ao vivo, filmam, botam na internet, e isso não é culpa do PT não, isso é culpa da sem vergonhice do povo. Não é culpa do PT não. E se nas escolas acontece isso, e eu sempre reclamei, mesmo na era PT eu reclamei, é porque os professores, os diretores não tomaram providência. Onde já se viu uma garota de 15 anos, ou até menos, dançando, rebolando na frente de um monte de professores. É exatamente o que os homens querem transformar. Pelas músicas você consegue entender, muitas vezes, aonde querem chegar com essa sujeirada toda. Eles querem tudo liberado. A sujeira é liberada, o que convém. Daqui a pouco estão liberando a pedofilia também. Né? Tem muita gente que condena o pedófilo, mas também. Tem o mesmo desejo oculto. Condena o outro, mas na mente dele passa os mesmos desejos. Então, voltando à questão da previdência.
Se você realmente está com a verdade, quem está com a verdade não tem medo de defendê-la. Quem está com a verdade não tem medo de defender. Sabe por quê? Porque nada se pode contra a verdade. Nenhum especialista vai chegar e dizer que aquilo é uma mentira, porque ele vai passar vergonha. Você vê muita... Cara, é a era da loucura. Como é que os caras dizem que a ditadura foi de esquerda? Sabe? Não tem lógica. São coisas tão malucas. E vou te falar, o que o Brasil ganha com essa comemoração da ditadura? O que vai gerar mais emprego? O que vocês querem com isso? Eu estou igual aquela Magda do Sai de Baixo, eu não estou entendendo. O que vocês querem? É tanta bobeira. Será que é para desviar o fato do Guedes estar fugindo dos debates da reforma da Previdência? Porque quando começou a questão do Queiroz, surgiu logo um monte de coisa para também tentar abafar. Aí surgem as armas lá no condomínio de Bolsonaro, aí vem ele falando no carnaval um monte de sujeirada. Sempre parece uma brincadeira, a presidência parece uma brincadeira de distração, de distrair, né? Agora eu falo para você, um juiz como o Sérgio Moro, uma hora diz que caçador não é crime, a ministra da Justiça, ela já tinha dito, caçadores é crime. Só que todos os políticos recebiam isso, era tão natural ali dentro isso, que parece que não é tão crime assim, né? Roubar doce de criança não é tão crime assim. Não é algo tão criminoso. Caixador nem sempre é crime. É crime, e ouvir isso da boca de um juiz é sentir vergonha de ter gente assim como juiz. É vergonhoso. Um cara desse não tem vergonha na cara. É falta de caráter. Uma hora diz uma coisa, diz que é crime. Outra hora, quando lhe convém, diz que não é mais crime. Depois tentaram contra a lei da transparência. Isso demonstra que tem muita sujeira escondida. Porque uma pessoa que é íntegra, né? Pela Bíblia mesmo você vê, né? Que o povo não vem para a luz porque não quer que as suas obras sejam manifestas, né? Mas aquele que faz as obras de Deus vem para a luz. Eu não tenho medo da luz. Esses caras têm medo da luz porque eles vivem em trevas, em corrupção. Eles vivem nos conchavos da vida. Eu acho irritante isso. O cara vai lá na casa do outro político, toma um chá, fica amigo, conhece a família. Aí depois esquece, vê o cara corrupto lá, o cara envolvido nos maiores escândalos. Não é meu amigo. Meu amigo é quem é amigo do país. Meu amigo é quem é amigo do povo. Porque você chega nos hospitais, são pessoas morrendo, pessoas sofrendo. Como é que eu vou ser amigo de um cara que tira o dinheiro desse povo? Sem necessidade, esses caras moram nas melhores mansões, eles têm os melhores salários, os melhores cargos. Eles têm empresas, não tem necessidade. Mas o homem sempre quer mais, ele não se conforma, ele não se contenta. Não dá para servir dois senhores, não dá para servir a Deus e as riquezas. A mamon não dá para servir. Então esses caras, eles não... O que pode se esperar de um cara que serve a mamon? O cara que serve ao Deus da riqueza? O que pode esperar dele são as maiores desgraças. O que ele tiver que fazer por dinheiro, se ele tiver que matar para esconder as falcatruas dele, eles vão fazer. Eles já sabem que vão para o inferno mesmo. Eles não estão nem aí para a situação. O que eles tiverem que fazer, eles fazem. Se ele tiver que, por uma ligação, mandar matar você, eles fazem. Sabe por quê? Porque eles não têm Deus no coração. O Deus deles é o dinheiro. Não dá para servir a dois senhores. E isso está bem explícito. Agora, o que você espera de uma geração de evangélicos, falando agora do meu povo aqui? Uma geração que passou a vida toda enganada pelo Bispo Macedo, o Valdomiro Santiago, por um monte de pastores corruptos. O que você espera? Você esperava que o voto desses caras fosse um voto honrado? Pessoas que vão para a igreja gastam rios de dinheiro. Tem gente que leva o dinheiro até do marido, né? Depois perde o marido, que o marido não aguenta mais trabalhar para a mulher pegar o dinheiro dele e dar na igreja. Sempre uma campanha, 300 envelopes. O que você espera de um povo que é enganado por pastores?
Bolsonaro é fichinha. É ficha, fichinha, fichinha. Então o que vocês esperam de um povo que é enganado pelos maiores corruptos? Não consegue enxergar. Estão cegos. Estão cegos. Pessoas na igreja. Esse ano foi um ano de decepção. Não estou aqui, eu acho que a gente não tem que chegar a um ponto de uma atrocidade, um cometer crime contra o outro, porque parece que o Brasil vai chegar a essa situação. O ódio, né? Ainda mais quando começar a ver que Bolsonaro, se ele cair, vai começar talvez uma situação ruim nesse país. Né? Está aí meio equilibrado, porque tem muita gente que já voltou à sua razão, à sua consciência, se arrepender do erro. Todo mundo tem direito a votar em quem quiser, todo mundo tem direito a crer em quem quiser, e todo mundo tem direito a questionar o que está sendo colocado na presidência. Afinal, você escolheu o presidente que eu não escolhi. Então, todo mundo tem direito de argumentar. O problema é como o brasileiro está lidando com essa situação. O ódio, famílias se desestruturando, se fazendo, não tem nada que vá me fazer odiar as pessoas. Sabe? Não tem nada que vai me fazer odiar. Não é uma palhaçada dessa que vai mudar a minha vida. Eu tenho amigos que votaram em Bolsonaro, não vão deixar de ser meus amigos, apesar de chamá-los de idiotas. Mas eu não são coisas de amigos. Você discute certos assuntos, às vezes cada um segue os seus argumentos, mas a amizade continua. E se a amizade não continuar, pelo menos que não surja o ódio, porque o ódio é a questão pior. O cara te mata, o cara te fere, porque você está contra o político que ele ama. Isso já é idolatria. Isso que é perigoso. E tem muita gente que está se mostrando nessa era como gente assim, que abriga no seu coração o próprio mal, a maldade dentro do coração. Por conta de um voto, é capaz de fazer crueldade com os outros. Então, para você ver onde está chegando o nosso país. A gente tem que entender que quando leis não funcionam, existem leis fracas e as mesmas essas leis fracas não funcionam lá dentro. Quando não funciona, o povo é que tem que ordenhar esses animais. O povo é que tem que botar na linha esses políticos. Porque se você vem com uma reforma da Previdência errada, os especialistas dizendo isso vai prejudicar o trabalhador, isso não vai dar certo, o povo tem que se manifestar. Porque depois que essa reforma passa, que o povo vê que foi enganado, que começa a sofrer, lá na frente surgem as guerras. Nós estamos na época da diplomacia, estamos resolvendo na diplomacia. Quando entrar na guerra, eu pulo fora. Eu não vou pegar em arma para defender mais país. Eu não vou pegar em arma. Se fosse para lutar contra um país que estivesse invadindo o Brasil, eu até entraria nessa guerra, mas depois de ter falado, depois de ter questionado, mostrado a verdade, o povo não querer aceitar, eu que não vou entrar em guerra nenhuma por conta disso. Eu que não vou entrar em manifestação nenhuma por conta disso. A minha área é o diálogo. Eu acho que as pessoas têm que abrigar a ideia do diálogo e pela verdade. Você tá falando uma coisa que é fácil das pessoas compreenderem. O que essa comemoração da ditadura vai trazer de bem para o país? O que esse povo quer com isso? O que está acontecendo? Não dá para entender. Porque fazem tanta questão de comemorar uma coisa que foi ao sofrimento de outra. Onde vocês não conseguem entender isso? Você não teve nenhum parente que foi torturado, que teve o rato colocado dentro da vagina da mulher, um cabo de vassoura no ânus do homem, porque era isso que acontecia. Seios arrancados. Só por isso você, como cristão, vendo Bolsonaro se batizando na igreja por esse candidato a presidente Everaldo, né, pastor Everaldo, só por isso você já não deveria votar em Bolsonaro, você que é cristão. Só por ele apoiar torturadores, sabe por quê? Porque Paulo disse que os impuros na fé são essa raça de pessoas avarentas, auxílio moradia à vontade, para poder fazer suas relações sexuais lá, como ele mesmo disse, favorável à tortura. Palavras dele. Só a boca fala do que está cheio o coração, meu amigo. Só por conta disso os evangélicos não deveriam apoiar Bolsonaro. Só por conta disso. Mas vocês querem. E agora olha a vergonha aí. Olha a vergonha.
Não consegue um argumento sólido. Tem que ficar com a porcaria do negócio do hino. Um brinde a você que entendeu que não era por causa do hino. Era porque tinha coisas de campanha de Bolsonaro. O Deus acima de tudo, né? Um idiota acima de tudo, como ele, né? Era por causa desse slogan de campanha que estava sendo colocado. Não era por causa do hino, por causa do hino. Um brinde a você que entendeu isso. Porque se você não entendeu, você é muito hipócrita. Pelo amor de Deus. Não há sobriedade se uma pessoa não entende isso. É muita vontade de querer defender um idiota. É muita vontade. Parece até time de futebol, né? Defende até ver o cara perdendo, mas defende até o fim. Por que não ser transparente? Por que não dizer que o outro time ganhou? O que vai mudar na sua vida? Se você diz que um outro time ganha e venceu com coragem, e venceu por bravura, e venceu direito, isso é humildade, hombridade. Isso é o que falta no país. Pessoas se matam por conta de futebol. Por política, o que vão fazer então? Infelizmente, nós estamos no Brasil assim, né? Dessa forma. Eu não vou ficar discutindo política com quem não quer discutir. Eu nem sei porque que o Brasil está passando por tudo isso, mas é uma era de transformação. Ou o Brasil vai se desenvolver agora, ou eu não acredito que o Brasil retroceda mais. Eu não acredito. Pela coragem que eu estou vendo das pessoas, coragem também sua, você que viu que Bolsonaro não é nada disso que ele falou, é coragem você reconhecer. É coragem, não é um ato de covardia, não. É coragem. Covardia é o cara que está vendo a coisa, né? Você não tem culpa de ter acreditado, não. Porque a era PT atrapalhou o país pra caramba. Isso ninguém está contestando isso, não. Mas é daqui para frente. O PT ficou lá para trás. Esquece o PT. O que o PT fez, a justiça tem que pegar eles e acertar as contas com eles. É daqui para frente. Você fez um voto de confiança, se decepcionou. Você tem duas escolhas. Vive com a decepção ou muda de opinião. Ajuda a destronizar isso aí. A gente vê youtubers aí como Nando Moura. Não fala nada mais. Hipócrita. Você é um hipócrita. Pode dar ban no meu canal, não tem problema, eu faço outro. Eu tenho 5. Pode dar, tem os mesmos vídeos. Não tem problema. Não tem problema. Ninguém aqui ganha dinheiro no YouTube. Ninguém aqui está querendo aparecer. Somos cidadãos brasileiros, estamos aqui pelo povo, não é pela gente mesmo. Está calado. Viu? As falcatruas da Previdência não é capaz de reconhecer os seus erros. Não é capaz de mostrar que não é justo o aposentado perder os 40% do FGTS. Não é justo. É muito idiotice o cara não conseguir enxergar isso. Ah, mas, cara, quando você tem isso, não importa mais nada de bom que Bolsonaro fez. Não importa. Ah, mas ele vai melhorar a questão das multas. Sabe que esse pensamento ridículo brasileiro é aquele assim... se fizer uma coisa de bom já tá bom, já tá ótimo. Nós não precisamos de ninguém que faça alguma coisa de bom, não. Nós precisamos de alguém que mude esse país. Que os políticos honestos possam abraçar a causa. Por quê? Porque tem muita gente de bem ali que se não tivesse dentro da política gente de bem, esse país já estava afundado. Mas tem muitos ali que estão esperando só uma esperança, um verdadeiro patriota, não um idiota que se faz patriota. O patriotismo é o último refúgio do canalha. Aqui no Brasil é o primeiro refúgio. Nós estamos esperando um líder de verdade, não um idiota. Então, exaltar torturador, Médici, brilhante Ustra, e depois se batiza na igreja. É uma vergonha para você, pastor, que batizou um cara desse. É uma vergonha para a igreja que desta de comunhão. E olha que eu tenho amigos, e eu falo na cara deles que é uma vergonha. Toma inteira, se não quiser minha amizade, não vai fazer diferença na minha vida.
não vai fazer falta. Tô cheio de gente assim já. Eu não quero inimizade, mas se quiser inimizade, menos um para encher o meu saco. Porque amigo tem que ser amigo todas as horas, meu irmão. Você não vai deixar de ser meu amigo porque você discorda de mim. Eu não deixo de ser amigo das pessoas por conta disso. Mas é terrível. Não vem argumentar, vem com discernimento, sobriedade. Infelizmente, é um país bom, país bonito, gente bonita, gente trabalhadora, que não consegue ter o direito de crescer, que não consegue ter o direito, porque tem esses malditos empresários que só querem explorar. Tem gente oferecendo salário de 600 conto. O salário mínimo, imbecil, é 900 e pouco. Não é 610 reais não, aí diminui carga horária, chega lá na hora, você está trabalhando na carga alta, maior do que a determinada, né? Eu já acho um absurdo o cara que trabalha de segunda a sexta tem que trabalhar sábado também. Eu acho um absurdo isso. Quem trabalha dia de semana tem que folgar sábado e domingo. O cara já não tem direito de resolver os seus problemas dia de semana. Você dá um plano de saúde pro cara, o cara não pode ir porque tem que faltar serviço. O cara que trabalha de segunda a sexta não pode trabalhar sábado e nem domingo sem ganhar extra. Mas é sempre leis para favorecer os medíocres. Eles querem mão de obra barata. Você acha que eles estão felizes com um salário de quase R$1.000? Porque o salário está R$1.000. Pensa que é bom, mas a inflação. Vai no mercado, o feijão chega a R$10. Tomate R$6. O que adianta? O que adianta? Nem as coisas básicas da vida eles querem dar o direito. Aí conta de luz, IPTU, um monte de palhaçada. Aí como é que fica o nosso país? É terrível. Então um brinde a você que está vendo esse governo, que não está satisfeito e que quer um país desenvolvido. O erro não foi ter votado em Lula e Dilma, não. O erro foi não ter votado em Enéas e o povo ter aderido ao Collor. O Collor, pelo menos, não falava burrice. Era idiota, mas não falava burrice. O Collor não se sabe nem como se tornou presidente, porque o pai dele matou um cara dentro da Câmara dos Deputados, puxou a arma e matou o cara, ainda errou o tiro do seu adversário e acertou um cara inocente. Como é que o filho de um cara desse consegue ser presidente do Brasil? Nessa questão a Rede Globo foi podre. Defendeu ele, né? Editou o debate político entre Collor e Lula, editou para poder melhorar a questão do Collor, né? Nessa questão a Rede Globo foi suja, mas a Rede Record também é muito suja. E as outras emissoras também. Todo mundo tem um telhado de vidro, né? Há um tempo atrás teve uma questão do Silvio Santos aí com um negócio de banco, ele até resolveu lá, mas a situação é meio esquisita. Quando se trata de dinheiro, tem que sempre ter um pé atrás. Pelo menos nessa área, aparentemente, o Silvio Santos é bem respeitado, né? Na área da integridade em questão de finanças, mas não podemos duvidar, né? Então, galera, nós queremos um país desenvolvido, não é um país que se abaixa para os Estados Unidos. Na época das Olimpíadas, os americanos tudo orgulhosos, cheio de pompa, vivem num país de primeiro mundo, né? E daí? E daí? Quem está preocupado com isso? Tem gente que tem inveja, quer comparar a economia dos Estados Unidos com o Brasil, né? Quer comparar. Não tem comparação. Ah, mas isso daqui lá no país tal é assim. Isso é inveja. Vamos falar do nosso país, vamos desenvolver o nosso país, vamos valorizar os professores, vamos valorizar a honestidade, né? Vamos ser contra a imoralidade. No Brasil é assim, o cara é bom pro cargo, o Paulo Guedes é bom pro cargo, a Onyx Lorenzoni, esse cara que tem nome de chuveiro aí, Lorenzetti, sei lá,
O cara foi pego em caixa 2, não tem moral. Você não tem moral para cuidar das coisas do Brasil. Você é corrupto. Se fosse num trabalho comum de pobre, você teria tomado justa causa. Mas quando é rico, não existe essa palhaçada, né? Não existe. Para o pobre é justa causa, para o rico não, ele tem o direito de trabalhar. Não, ele só cometeu um erro, já confessou, como diz Sérgio Moro. Isso é um deboche com a sociedade. Uma vez que você tratou de forma indigna o serviço público, você é inimigo da pátria. Você é um inimigo da pátria. Porque você você usou do dinheiro de pessoas, você usou de métodos para arrancar dinheiro e prejudicar o povo brasileiro. Caixa 2, crime. O que você deu por esse Caixa 2? O que você deu do Brasil que não te pertence por esse Caixa 2? Então você é um idiota, você não é um patriota. Não poderia assumir cargo. Ah, mas ele é formado. Será que tá faltando gente que possa ocupar essa posição? Eu duvido que esteja. Não tem gente da mesma irmandade deles, mas tem gente boa. Mas eles querem colocar aqueles que fecham com eles, são os conchavos, as coisas medíocres, lixos da humanidade. Lixos da humanidade. Então, gente, vai colocar um político lá, ele tem que ter moral para falar, ele tem que ter um histórico. Isso que é respeito, o bom nome. Você ser respeitado. Quando uma pessoa vem argumentar com você, ela pode falar tudo. Ela só não pode falar que você é desonesto. Você pode até cometer uma gafe, cometer um erro, mas desonestidade não. Desonestidade é falha de caráter, no caráter. Então o povo brasileiro é a voz de Deus nesse momento. Já que as leis não dão certo, já que a gente vê corrupção dentro do judiciário, em todas as esferas, você não deixa o cara governar. O povo brasileiro não vai deixar corrupto governar. E eles se deram mal, porque nós estamos na era digital, na era da informação. Se você não consegue aprender na era da informação que esses caras são idiotas, quando que você vai aprender? Tem um monte de gente que não estuda história, né? Não sabe de porcaria nenhuma, quer argumentar sobre ditadura. Não entende, nem... Tem gente que está achando que é a dentadura que tem que fazer uma reforma, né? Esse país é um poço de ignorância. Eu não sou inteligente intelectual, não. Mas também não sou tão idiota assim, para confiar em qualquer imbecil. Vamos fazer a diferença. Eu queria ver se o Renato Russo estivesse vivo, o Cazuza estivesse vivo. Eu queria ver Gonzaguinha. Eu queria ver esses caras nos dias de hoje. Nós somos a geração Coca-Cola. Nós vamos cuspir de volta o lixo em cima de todos vocês. Não é essa geração Nutella de agora, não. É a minha geração. Aquela que conheceu Collor, Dilma, Lula, passou por tudo isso. Essa é a geração Coca-Cola. Nós vamos cuspir de volta o lixo em cima de todos vocês. Esses remédios de posto aí que não funcionam, a gente vai descobrir por que não funcionam. Vamos cuspir todo o lixo. Todo o lixo. Você passa aqui em Santa Cruz, até Campo Grande, a estação parece até o filme The Walking Dead. Tudo destruído. Estação The Walking Dead. Cheio de... Só falta os zumbi. Tudo destruído. Ah, mas o povo não cuida. Bota a segurança, colocou guarda municipal, coloca a guarda municipal lá. O povo não pode. O povo que trabalha paga a passagem. Mas não, para eles tudo é acabar. Não deu certo, acaba. Porque é lucro para os empresários. Tá difícil esse país. Nós vamos cuspir de volta o seu lixo, em cima dos próprios lixos, em cima de vocês.